Vai começar a temporada de resultados, segundo trimestre de 2025, e para a gente poder fazer um preparatório, quero mostrar para vocês alguns fundamentos da Bolsa Brasileira atualmente. Será que ela encontra-se cara após atingir esses picos e descer para a faixa dos 136, 137 mil pontos? E quais os setores que ainda estão descontados hoje? Quais nós vamos ficar de olho? Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento Sem Enrolação, bora lá? Então, no momento que eu estou gravando o vídeo, a bolsa encontra-se na faixa dos 135 mil pontos, porém ela chegou a bater 142 mil pontos no pico na sexta-feira, dia 4 de julho, e após isso já caiu cerca de 6 mil pontos, ou seja, 4% na cotação. E um dos indicadores que podem nos falar se hoje a bolsa encontra-se cara ou barata, apesar de ter chegado nesse pico histórico, seria o preço sobre o lucro, porque muitas vezes você acredita que a bolsa chegou no seu pico histórico, porém o lucro das empresas aumentou de uma forma mais acelerada. Então, no indicador de preço sobre lucro, irá nos mostrar que está abaixo da média histórica após essa alta no lucro das empresas. E aqui a gente detém o PL do Bovespa sem a Petro e a Vale, que detém um peso muito grande no índice, e hoje ainda encontra-se 20% abaixo das médias, em 9,5 vezes, enquanto a média foi de 11,9, e o Bovespa completo, com a Petro e a Vale, está sendo negociado por um PL de 8,4, enquanto a média do período foi de 10,5, ou seja, ainda está 20% abaixo das médias. E existem alguns momentos em que fica um pouco mais difícil de garimpar boas empresas, principalmente em meados de 2019 e 2020, que o PL da bolsa encontrava-se na faixa dos 15, 17, 20 vezes. Então são nesses períodos em que são mais difíceis da gente encontrar boas empresas com bons preços. Porém, neste momento, eu ainda acredito que existem diversas promoções na bolsa e estou sempre mostrando aqui para vocês o que eu estou aportando e o meu radar de ações. E percebam que no índice de Small Caps há um desconto ainda maior. Hoje está sendo negociado na casa de 9,4 vezes, enquanto a média do setor no período foi de 14,8, ou seja, 36,5% ainda abaixo das suas médias. Porém, percebam, pessoal, que o índice de Small Caps ele tem um alfa maior. O que é isso? Quando o Bovespa sobe 10%, normalmente o índice de Small Caps sobe 15%, 20%. E quando o Bovespa cai 10%, o mesmo ocorre com o índice de Small Caps. Ele chega a cair 15%, 20%. Então percebam que ele sempre foi cotado por um PL médio maior, na faixa dos 14,8. E em períodos de grande animação da bolsa, o índice de Small Cap chegou a ser cotado em quase 30 vezes. Então é um ponto de atenção, porque existe esse alfa no índice de Small Caps. E o índice de Small Caps também pode nos enganar, assim como o número do Ibovespa, porque o índice de Small Caps também está atingindo as suas máximas. Houve uma alta de 22,5% desde o início do ano de 2025, porém a gente vê que ele ainda está, de certa forma, descontado, olhando pelo indicador de preço sobre lucro, porque o lucro das empresas subiu além do que a cotação. Então isso acaba mantendo o preço sobre lucro descontado em níveis medianos. E no gráfico acima há um indicador muito interessante que a gente relaciona a renda fixa com o prêmio do Bovespa, que é o indicador de Earning Yield, que ele relaciona o PL do Ibovespa com a taxa do Tesouro Direto 2035, que hoje encontra-se na casa dos 7,28%. E para fazer esse cálculo, o pessoal do BTG Pactual utiliza o PL do Ibovespa excluindo a Petro e a Vale, visto que elas têm um peso muito determinante no índice. Então hoje eles utilizam o PL de 9,5 e quanto mais alto encontra-se a linha e azul no gráfico, você tem um prêmio maior para poder entrar na bolsa, visto que comparando com as taxas do Tesouro, em média as empresas do Ibovespa encontram-se mais descontadas. Então hoje está chegando bem próximo das médias do período destacado, então teoricamente, olhando por esse índice, estaria bem próximo entre você investir nos títulos do governo de longo prazo e investir na bolsa. Porém percebam que esse é apenas um índice, que é o índice do Ibovespa, mas na sua carteira, se você é um investidor consistente, estuda empresas, detém boas empresas, com certeza você conseguirá bater o Ibovespa no longo prazo. E aqui eu achei uma reportagem muito interessante
do Einar Ribeiro, ele é CEO na Elo Zaita e convido quem não conhece a conhecer o site e principalmente o LinkedIn da Elo Zaita, porque detém estudos muito interessantes e ele destaca que a exposição de fundos à bolsa caiu pela metade nos últimos 5 anos e que a fatia de ativos da bolsa nas carteiras dos fundos caiu de 12,8% em 2020 para apenas 6,23% em março de 2025. A amostra considerou mais de 30 mil fundos cadastrados na Ambima. E o que explica esse movimento? A escalada da Selic, que saiu de 2% para 15% ao ano. Os fundos migraram para a renda fixa de alta remuneração com baixo risco e até mesmo gestoras arrojadas aproveitaram oportunidades de retorno acima de 1% ao mês. Por outro lado, existem outras estratégias que continuam sendo vencedoras. Fundos long base e multimercados com alfa consistente, segmentos como small caps, dividendos e fundos imobiliários com reprecificação de valor e alocação internacional via BDRs e ETFs. E realmente, olhando por esse gráfico, dá para perceber que os fundos estão sendo mais conservadores nas suas alocações. Na barra em azul claro encontram-se os ativos sob gestão dos fundos domésticos. A barra em azul escuro encontra-se a participação que está indo para a renda variável. Em azul claro, a linha tracejada encontra-se a taxa Selic e a participação em percentual dentro do fundo que está sendo destinado para a renda variável. Então o estudo realmente reafirma o que a Elo Zaita acabou de nos falar. Em 2020, os fundos estavam alocados cerca de 15% do capital em ações e atualmente encontra-se em 8,2%. Apesar de haver uma leve distorção, a gente percebe que houve uma queda muito grande. Porém, essa é justamente a relação entre a taxa Selic, que saiu da faixa dos 2% até a faixa atual de 15%. Então, para os gestores, é muito mais fácil ficar alocado em renda fixa, porque hoje está pagando um percentual muito alto em relação às ações. Porém, eu acredito que esse nível da Selic não deve ficar nesse patamar por muito tempo, porque prejudica muito a indústria, prejudica muito o mercado, acaba agravando no desemprego e até mesmo nos financiamentos. Porém, pessoal, em momentos em que há esse pouco ânimo para a Bolsa brasileira, são momentos em que a gente tem que olhar com mais carinho para a Bolsa, porque em algum momento essa taxa Selic vai arrefecer e os fundos vão procurar outros lugares para poder fazer alocações. Falando um pouquinho das estimativas de resultados para 2025, hoje o BTG Pactual acredita que o maior crescimento seja no setor de infraestrutura e a maior retração no setor de serviços básicos. Quis fazer 3 destaques aqui, primeiramente no setor de petróleo e gás, que acredita-se que vai crescer em torno de 84%, porém com essa guerra tarifária, eu acredito que não deva crescer nessa magnitude e percebam como que funciona um setor cíclico. Aqui encontra-se o setor de petróleo e gás. Entre 2022 e 2024, houve uma retração no lucro na casa dos 72%. Entre 2023 e 2024, mais uma retração de 60%, e a estimativa 2024-2025, um aumento no lucro de 83%. Então, esse é aquele setor que a gente chama de setor cíclico, em que há altos e baixos nos resultados, porém a tendência no longo prazo seria de alta. Outros setores que eu venho destacando aqui no meu canal é o setor financeiro, mais voltado para o setor de seguradoras, que deve crescer em torno de 13%, e o setor de bancos, que não deve crescer tanto, na faixa dos 3%, porém percebam que o setor de bancos vem crescendo, comparando 2024 com 2022, cresceu 17%, e 2023 com 2024, cresceu 16%. O setor de bancos, diferente de setores cíclicos, em média acaba subindo com uma certa estabilidade. Terão altos e baixos, assim como aconteceu recentemente com o Banco do Brasil, porém, em média, é um setor mais estável. E o mesmo acontece com o setor financeiro, que entre 2022 e 2024 cresceu 40%, e entre 2023 e 2024 cresceu 8%. Percebam que não são explosões igual no setor de petróleo, porém, ano a ano, eles vão crescendo devagarinho e numa média um pouco mais constante.
E falando do PL de 12 meses projetados por setor, ainda continuo destacando o setor de bancos, que hoje seria o segundo mais amassado, atrás apenas de petróleo e gás. E eu ainda continuo acreditando no setor financeiro, excluindo bancos, que hoje encontra-se levemente acima do Ibovespa, porém nós vamos ver que a média do setor financeiro, excluindo bancos, foi em torno de 12. Então, olhando setor por setor, o financeiro ainda estaria descontado. E aqui eu queria destacar uma dúvida de um inscrito que me disse que não valeria a pena investir no setor financeiro porque encontrava-se com um PL muito alto, de 9,7, enquanto o setor de bancos encontrava-se com um PL muito mais atrativo. Porém, ele não levou em conta que cada setor é diferente um do outro. Percebam, a média do período no setor de bancos sempre foi muito mais baixa do que no setor de financeiro, excluindo bancos, no setor principalmente de seguradora. Então a gente não pode comparar laranja com banana. Temos que comparar setor por setor e, se possível, até mesmo comparar subsetores. Porque, por exemplo, eu não consigo comparar 100% uma elétrica que é focada no setor de distribuição com uma elétrica que é focada no setor de transmissão. Então a gente tem que se ater a essas nuances para poder ter um estudo mais fidedigno. E hoje o setor de bancos ainda encontra-se 26,5% abaixo das suas médias. E no setor financeiro também encontra-se em torno de 24,2% abaixo das médias do período. Falando do setor de telecomunicações, que na média do período teve um PL de 15,7%, hoje encontra-se em 14,1%, 10% abaixo da média, não teria tanto espaço assim para as médias. E esse é um setor que realmente o mercado não larga o osso. Percebam que a média do período foi de 15,7 vezes. E para a gente calcular o dividend yield máximo que esse setor poderia pagar utilizando a média do período, é só você dividir 1 pelo PL vezes 100. Então, no PL médio de 15,7, o setor de telecomunicações, mesmo repassando 100% do seu lucro em dividendos, poderia pagar 6,36% de dividend yield. Então, é um setor que às vezes é muito difícil de você conseguir pegar PLs na faixa de 10, 11 vezes. E agora falando do setor de elétricas e saneamento, que encontram-se em serviços básicos, percebam que hoje o PL é de 11,6 e a média dos últimos 10 anos foi de 9,9. Então hoje encontra-se 17% acima da média. Já fiz vários vídeos aqui no canal mostrando o porquê que hoje eu não estou investindo no setor de serviços básicos. Então é justamente por causa do PL de elétricas e saneamento que esticou muito, principalmente olhando para 2025. E aqui um gráfico muito interessante que mostra a performance setorial acumulada do ano. Então, na média, os setores que subiram mais que o Ibov, liderado pelo TMT, que seria o setor que inclui tecnologia, mídia e telecomunicações, setor de construção civil, serviços básicos, conforme falei, se esticou mais que o Ibovespa, setor financeiro, saúde e educação, aluguel de carros, infraestrutura. E aqui o setor que subiu menos que o Ibov ou até mesmo teve retração: varejo, alimentos, mineração, petróleo e gás, bens de capital, agronegócio e papel e celulose. E são nesses momentos que a gente tem que tentar ser um pouco anticíclico. Percebam que hoje já fiz vários vídeos aqui no canal que eu tô de olho, principalmente no setor de petróleo e gás, e quero fazer vídeo também falando do setor de papel e celulose, que hoje eu acredito que esteja bem descontado. E aqui é um detalhe interessante. Apesar de nós termos atingido a máxima histórica do Bovespa nos 142 mil pontos, não estamos nem perto da máxima histórica do Bovespa em dólar. Então, apesar que eu sempre falo aqui de ações no meu canal, o meu setor de ações é o que eu mais gosto, é o que eu faço stock picking, ou seja, eu escolho ação por ação. Eu acredito na diversificação de carteira, porém eu invisto em outros setores via ETF, visto que eu não tenho a pretensão e nem o tempo necessário para estudar ação por ação na Bolsa Americana. Então, quando eu vejo que está num PL atrativo, eu acabo comprando ETFs que replicam o S&P 500. E eu sempre falo aqui no canal, cuidado com os IPOs. Se você tivesse uma empresa e fosse abrir capital dela na Bolsa Brasileira, você iria querer vender ela por múltiplos caros ou por múltiplos baratos?
com certeza serão múltiplos caros. Então, muito cuidado na euforia, na festa dos IPOs. Percebam que desde 2021, em 38 empresas que abriram capital na bolsa, apenas 5 tiveram posição positiva e que conseguiram bater o Ibovespa foram apenas 4 de 38 empresas. Então, muito cuidado, porque não adianta comprar boas empresas em maus preços. E para finalizar, quis apenas mostrar um ponto de atenção que no relatório do BTG Pactual nos mostra que são as ações com mais posição vendidas, ou seja, que os investidores acreditam que elas vão cair. Então hoje a ação que teria mais posição vendida seria Brasil Agro, porém eu quis chamar a atenção para alguns pontos aqui, como a Taesa, que muitas vezes eu já falei aqui no canal, que está com endividamento muito alto, apesar das receitas previsíveis, que tem que fazer uma reformulação nos seus dividendos para os próximos anos, para que a empresa possa entrar em níveis mais saudáveis. E a Taesa parece que tem um fã-clube que muita gente discorda até mesmo dos números. Não estou dizendo que é uma má empresa, muito pelo contrário. Nos últimos anos conseguiu puxar o Bovespa de uma forma sensacional, porém nesse momento tem que ter muita cautela com as empresas. E tem muita gente botando dinheiro apostando na queda da Taesa no curto prazo. A Auren Energia é a mesma situação, altamente alavancada. SLC Agrícola, acredito que seja uma boa empresa, porém temos que ter cautela no curto prazo. E um destaque final no Banco Itaú, que teve realmente uma elevação nas suas cotações nos últimos meses, porém hoje já há uma turma que acredita num reajuste de preços para baixo. Mas me conta aqui, pessoal, o que vocês estão achando do Bovespa atualmente? Estão fazendo compras? Estão esperando os resultados? Qual que vai ser a posição de vocês nesse momento? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.